pessoal, com muita alegria nós inauguramos o nosso podcast Defensoria Pública, Justiça e Cidadania. O nosso podcast que estará presente nos canais do YouTube e também do Spotify. Hoje tenho a grande honra de receber meus dois amigos, Dr. Domilson e Dr. Salomão, e traremos uma pauta inaugural para o nosso evento. Nós trabalharemos aqui a pauta igualdade étnico-racial e também a nossa campanha nacional, onde há Defensoria Pública, a Justiça e Cidadania. Eu sou Alan Ios, sou o defensor público do Estado de Goiás e presidente da Associação Goiana das Defensoras e Defensores Públicos. Dr. Domilson, prazer estar aqui com a gente, é uma alegria muito grande e uma pessoa para falar de Defensoria Pública, em especial de Goiás, não seria por menos importantíssima a sua presença aqui. Fale um pouquinho para mim sobre como é poder participar dessa nossa abertura, dessa nossa inauguração desse podcast. Doutor Alan, estimado amigo, doutor Salomão, nossos telespectadores, ouvintes, amigos e amigas. Olha, é uma honra, inenarrável, importantíssimo esses ambientes, esses momentos de fala, esses espaços de debate, para que a gente possa levar para o maior número de pessoas a perspectiva do que é o acesso à justiça, o que é a cidadania, o papel da Defensoria Pública, num ambiente político, jurídico e social de muitas exclusões, de resgates históricos, enfim, que a gente tem muito a enumerar. Então, muito orgulho, gratidão pela oportunidade, gratidão pelo convite e estar ladeado aqui por Vossa Excelência, pelo amigo Salomão, acho que é um grande desafio e vamos juntos aí nesse momento maravilhoso. E para reforçar aqui esse time de peso que me acompanha, Dr. Salomão, defensor público, um grande amigo, uma pessoa por quem também eu nutro um profundo respeito, admiração. Dr. Salomão, o que é para você estar podendo participar desse evento inaugural aqui do nosso podcast? Olá, pessoal. Primeiro quero agradecer, o convite de estar aqui junto com vocês, dois amigos, dois colegas que eu admiro bastante, São os dois exponentes aí das instituições que representam a Defensoria Pública, tanto o defensor geral quanto o presidente da nossa associação. Então, estar aqui ao lado de vocês é uma honra muito grande e me alegro muito de falar daquilo que todo dia corre na nossa veia, que é o sangue de defensoria. Falar de cidadania, falar de igualdade étnico-racial é muito importante e muito caro para mim. E agradeço o convite, é muito bom estar com vocês e com os espectadores que nos ouvem, que nos assistem. É uma alegria, a alegria toda minha, toda nossa, toda da Defensoria Pública. Fazer eventos como esse, a gente mostra um pouco também para a sociedade, para os nossos amigos, para os nossos colegas também, a importância que a Defensoria Pública tem nesse papel de educação em direitos, nesse papel de acesso à sociedade civil, eles terem um acesso a gente e conhecer um pouquinho mais das nossas pautas, dos nossos trabalhos que nós realizamos, A Defensoria Pública como instrumento e expressão do regime democrático, com certeza também esse tipo de canal estreita ainda mais a nossa comunicação com a sociedade, com os nossos amigos, com os colegas defensores e com todos aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais sobre a Defensoria Pública e sobre as nossas pautas. A ideia da gente foi que trazer uma retrospectiva da nossa última campanha extremamente importante, a igualdade étnico-racial, que foi um pouquinho prejudicada pela pandemia, a gente precisava ter trabalhado mais, a gente quase trabalhou praticamente por 2 anos, mas esses 2 anos foram bastante atrapalhados pela pandemia, mas é uma pauta constante, então a ideia minha, e junto com a nossa equipe de comunicação, foi trazer a nova pauta, mas sem abandonar a pauta, não vou nem dizer anterior, que é atual, que é a pauta da igualdade étnico-racial. E fizemos aqui muitos trabalhos pela AGDP, a gente até denominou a AGDP antirracista, e o Dr. Salomão capitaneou aqui, pessoas importantíssimas nesse diálogo, nesse assunto, levando aí à coletividade muitos temas e muitos assuntos importantes. Dr. Salomão, queria que você contasse para mim um pouquinho qual foi essa experiência, qual foi, se a gente pode até dizer assim, a mensagem que a gente pode levar aí para todos e para todas e todes sobre a nossa campanha, sobre as pautas que nós trouxemos e sobre aquilo que a gente pode continuar fazendo.
Perfeito. Eu acho que como você tocou no início das suas palavras aí, acho que alcançar as mídias digitais já foi algo muito importante e foi um pouco de rever estratégias nossas como defensores públicos de alcançar o público. Então, embora a última campanha que a gente tenha trabalhado tenha sido quase 100% virtual, com alguns eventos presenciais, foi um modo também da gente trocar, né, de fazer intercâmbios de conhecimento. E o AGDP Antirracista foi um dos projetos. A gente trabalhou tanto com a associação quanto dentro da Defensoria Pública, com alguns projetos, a maioria voltado para o âmbito virtual, porque, enfim, época de pandemia, né, que ainda estamos aí superando. Então, assim, foi um momento da gente trazer primeiro reflexões. Eu acho que trabalhar a questão da igualdade étnico-racial, que foi a nossa última campanha, primeiro foi um abrir de olhos institucional e que transcendeu o institucional, chegou ao pessoal também, inclusive nas relações familiares. Eu acho que foram debates super importantes, a gente trabalhou várias questões, como a primeira, né, a inaugural, foi a questão do combate ao racismo religioso, e dali a gente passou pela atuação da mulher negra, interseccionalidade, gênero e raça, a gente trabalhou sistema interamericano, a gente trabalhou a questão da branquitude, as reflexões sobre branquitude, que é algo que é voltado também para nós, Defensoria Pública, assim como a gente tem debatido dentro de todos os órgãos do sistema de justiça, a gente vê uma uniformidade, uma homogeneidade, que essa última campanha ela quis trabalhar no sentido de reconhecer e fazer práticas e ações que pudessem alterar essa realidade. Então, eu acho que o primeiro e mais importante de tudo foi debater a questão do racismo, né, presente na sociedade e tentar transformar a nossa instituição e as nossas relações pessoais, né? Porque algumas vezes a gente está praticando, mesmo que sem perceber, atos racistas que são reflexo do racismo estrutural, e ele se mostra também dentro das instituições e se mostra dentro das relações familiares. Então, esse primeiro momento foi um momento de reconhecimento. E aí, aqui, junto com a associação e a Defensoria Geral também, é importante a gente citar que um dos primeiros projetos que a gente trabalhou foi o AGDP Antirracista, com a associação, e dentro da instituição Defensoria Pública foi a campanha de Afinal Quem Somos. Por isso que eu falo que foi um primeiro reconhecimento. Qual que é a nossa identidade institucional? Essas duas campanhas foram super relevantes, para mim especificamente, porque estava na condição de que você está aqui hoje, mediando e aprendendo com pessoas de fora, de outras defensorias, colegas, enfim, que são expoentes e trabalham a matéria há muito mais tempo, inclusive, que eu, e também dentro da nossa instituição para a gente rever. Primeiro reconhecer e depois rever nossos atos e práticas, né? Então, eu acho que esse é o principal, é um dos principais caminhos de trabalhar as campanhas todos os anos. É a gente tentar reconhecer e agregar dentro da Defensoria a luta pela efetivação dos direitos de determinados grupos que estão sendo especificamente trabalhados na campanha. Foi assim em relação à campanha da mulher, que veio antes da igualdade étnico-racial, e eu tenho certeza que agora, com a campanha de Onde Há Defensoria, né, a cidadania, eu acho que a gente vai aprofundar o trabalho em todos os espectros, em todos os âmbitos que a Defensoria atua. A intenção é não deixar que seja trabalhado apenas durante o ano de efetivação da campanha. Aquele é um ano de aprofundamento na temática, de discussão intensa sobre a matéria, mas ele deve permanecer perene, porque, inclusive, a gente sempre tem que estar atrás do aperfeiçoamento institucional em relação àquela temática que foi trabalhada. É algo histórico, né? É algo que não é em um ano que a gente vai resolver. A campanha ela vem, na verdade, para trazer esse aprofundamento do debate e, de alguma certa forma, aproximar. Essa ideia do reconhecimento ela é muito importante, né? Porque eu aderi muito, eu me apeguei muito a essa campanha. Eu e o Salomão, a gente conversava demais sobre os assuntos. O Salomão é meio que um apoio, né? Sempre que a gente tem alguma questão, eu falo, Salomão, me ajuda aqui para ver se estou pensando certo, se estou pensando errado. E eu acho que é um ato de reconhecimento, né? A Defensoria Pública ainda é um reflexo do racismo, de um racismo estrutural. Ela é branca, ela continua sendo branca. Então, acho que um próximo passo também é a gente trabalhar, a gente precisa continuar trabalhando isso para ver o quanto que a gente pode reparar algo que é secular, é histórico,
e vai demandar muito tempo, né? Eu queria ver também aqui do Dr. Domilson, qual que é a experiência, doutor? Qual que é a sensação? Ou o que que você quer me falar, Ah, nos falar sobre eu acho tudo que é... que o, eu acho interessante e muito mexe comigo, sabe? Eu acho que muito mexe com a instituição. Acho que primeiro a abordagem interna, sabe? Eu tenho dito, aprendido Uhum. como ser humano, como gestor, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não adianta a gente querer mudar o mundo externo se a gente não mudar o nosso mundo, né? E acredito que um grande passo de maturidade da Defensoria Pública do Estado de Goiás ou das instituições é quando elas, primeiramente, têm a sensibilidade de voltar o olhar para dentro. E voltar o olhar para dentro é reconhecimento. Eu acho que é educação em direitos, é tocar com amor, com respeito, porque somos seres imperfeitos. Acho que dentro desse olhar interno tem a disposição e a disponibilidade de quem quer ensinar, porque precisa ensinar, e a recíproca de quem quer aprender e precisa aprender. É um reconhecimento recíproco. E com certeza eu olho para as campanhas como semeadura. Nós plantamos sementes e aí eu preciso deixar aqui um registro, o elogio para a GDP, para a NADEP, Dr. Salomão, para toda a instituição, porque nenhuma a gente tem que acreditar nas sementes. Eu acredito nas sementes, não me importa o solo. Eu acredito nas sementes, acredito na semeadura. Então, nós com toda essa, com todos os desafios de pandemia, com todos os desafios de estruturais, enfim, a gente superou e a gente plantou sementes. E são sementes que estão germinando, que vão produzir frutos, são sementes que foram plantadas com responsabilidade, foram plantadas dentro de bons propósitos. Então, a campanha, ela, para mim, também tem esse significado. O significado da semeadura e a nossa responsabilidade e corresponsabilidade de continuar regando e frutificando essas sementes. O Salomão trouxe bem em memória uma primeira campanha, a campanha do machismo, da proteção e defesa da mulher, semente plantada, que até hoje ecoa. Então, acho que a gente tem esse papel institucional, associativo e humanitário de regar essas sementes. Então, eu trago aqui só perspectivas maravilhosas de um aprendiz, e quero continuar sendo aprendiz e colaborar nessa semeadura e na irrigação dessa semente, porque os frutos têm um condão máximo e mínimo de nos transformar e transformar uma sociedade que a gente acredita que pode ser cada dia melhor. Muito bacana. Eu queria também deixar registrado que todas as lives que nós fizemos naquela época no Instagram, nós colocamos junto aqui na plataforma do Spotify. Então, todos e todas podem ouvir live por live, debate por debate. Eu acho que é até extremamente necessário. E eu já tinha mandado de antemão pro Dr. Domilson, claro, até perguntei para ele o que ele achava, né, se ele tinha gostado da ideia e se ele autorizava a fazer isso, até porque ele encabeçou o nosso projeto. Então, foi uma forma, Salomão, e até de compartilhar aquilo com o mesmo raciocínio que o Domilson nos trouxe aqui, de eternizar isso, né? Plantamos uma semente, essa semente germinou, ela precisa florescer, crescer. Então, a gente eternizando, registrando isso e difundindo da maior forma possível, se Deus quiser, a gente consegue. Eu digo que não tem como a gente apagar, Não, não né, apaga essa não. história. Né? Esse Sim. é o grande problema, né? A gente tenta minimizar, reparar na medida que a gente pode. E até interessante, né, aproveitando, nós tivemos um evento recentemente, né, de uma mãe branca com filhos negros e teve toda uma prática racista. E ela trouxe uma fala que me marcou muito, né? E isso eu já sempre pensei e reforcei isso, internalizei isso na campanha. Essa campanha não é uma campanha de pretos, pretas, negros, negras. É uma campanha nossa, de todos. Nós, como cidadãos, temos o dever. Os brancos pelos seus privilégios, os negros pelas injustiças sofridas, né? Então, eu acho que é de extrema valia a gente sempre manter, a gente sempre reforçar isso, né? Então, a gente vai seguir, a gente já tem, a gente, pela GDP, pela Defensoria Pública também, existem várias pautas. Salomão já está encabeçando grupo de trabalho, né? Está sempre aí. Então, a gente precisa eternizar essa pauta e esse assunto. Nosso assunto está muito bom,
mas o nosso tempo é curto e a gente também precisa trazer junto com uma pauta que eu acho que não tem como a gente dissociar. Eu acho que a gente fala em defensoria, justiça e cidadania, tudo isso integra também com a igualdade étnico-racial, né? Que precisa da defensoria hoje em dia para trabalhar esse tema, para que tenhamos justiça social, justiça racial e cidadania proporcionada às pessoas que são injustiçadas por essa estrutura aí que nós temos. E aí eu queria já abrir com o nosso chefe maior da instituição, da Defensoria Pública do Estado de Goiás. A gente inicia uma campanha aqui que ela é uma campanha institucional, mas é muito mais do que institucional, né? Eu acho que a gente precisa abraçar ela como uma campanha defensoria. Eu acho que dentro da Defensoria Pública a gente consegue colocar todas as pautas, como a gente até trouxe a questão étnico-racial. E como é que é, Domilson? A gente abrir essa campanha, a gente falar de defensoria, como é para você a gente ter um ano para aprofundar defensoria, cidadania, justiça de todos os aspectos? Como é que a gente está presente nessa campanha? O que você imagina para ela e o que você já construiu demais desde maio para cá, né? A gente tem que registrar que essa campanha iniciou em maio e a Defensoria Pública está fazendo um trabalho maravilhoso em relação a ela. Foi até elogiada nacionalmente pela ANADEP, pelas suas pautas que foram levadas. Mas como é que é, Domingos? Queria que você trouxesse aqui para nossa roda um pouquinho aí da sua... Gente, eu pergunto para vocês, o que é justiça? O que é cidadania? Qual é o papel ou qual a razão de existir da Defensoria Pública? Reflexões muito marcantes, talvez endossadas pela observação dos fatos sociais. Pensar em Defensoria Pública, sem dúvida, é chegar a uma rápida conclusão de que nós vivemos dentro de um sistema e de que esse sistema é desequilibrado. Então, dentro da primeira perspectiva, é a Defensoria Pública vindo como um fiel da balança do equilíbrio de um sistema acusatório, de um sistema de defesa, de um sistema de exclusões sociais. Então, dentro de um desequilíbrio, a gente precisa, notoriamente, de uma Defensoria Pública. A gente pode até chegar, talvez, à hipérbole que, no dia que tivermos uma cidadania plena, uma justiça plena, uma democracia plena, sem dúvida, acredito eu, que a Defensoria Pública ou ela fecha as portas, ou a Defensoria Pública ela fica como um agente de controle para evitar o retrocesso social. Então, debater a Defensoria Pública é mexer com um sistema, muitas vezes, dentro de uma, respeitosamente, zona de conforto, que segue uma roda girando, uma roda que gira na perspectiva de produtividade, de entrega de números, mas se esquece de olhar para as pessoas. Entregar números é importante, sim. Um sistema político administrativo ele tem que produzir, ele tem que trazer resultados. Só que o resultado maior é aquele que a gente entrega para as pessoas. Então, debater Defensoria Pública num ano de pautas sensíveis, no momento em que a nossa sociedade brasileira experimenta grandes índices de desigualdade, num ano em que a fome bate recorde, num ano que a gente, infelizmente, ao que parece, estamos vivendo aí uma polaridade desenfreada, é importante que tenha uma instituição que olha para as pessoas, que olha para a vulnerabilidade, uma instituição que vem para ser não só esse fiel da balança, mas para dizer o seguinte, olha, nós somos seres humanos iguais e dentro desse sistema eu preciso de equilibrar. Então, acredito que, repetindo um pouco, mas talvez o grande sonho de nós que acreditamos no mundo melhor, numa sociedade mais fraterna e igual, é ver o dia que a Defensoria Pública possa aí estabilizar e virar, assim, talvez um fiscal desse não retrocesso social. E acho que tem sido essa a grande maestria, sabe? Mais uma semente plantada e que mexe não só com a gente, que mexe não só com a Defensoria Pública. O que eu acho mais interessante e que talvez seja um grande desafio é mexer com todo o sistema de justiça, todo o sistema político. Então, acredito que esse seja um grande viés da nossa campanha, sabe? Doutor Domilson, a gente falando aí de levar, né, para a sociedade, e a gente traz um slogan, Defensoria
justiça e cidadania. O que você me fala com os impactos que esse slogan, com essas nomenclaturas, com esse tema que a gente traz aqui, com esse nome que a gente traz aqui para essa temática, de alguma forma, representa essa importância que nós estamos trabalhando? Gente, eu acho que representa tudo. Representa tudo, porque a gente perguntou mais cedo, né? A gente questionou cada um nos questionamos aqui, né? O que é justiça, o que é cidadania. Sem dúvida, não há justiça, não há cidadania se não houver uma democracia plena. É interessante que quando a gente tem uma das aulas que a gente começa a debater direitos fundamentais, e tem as dimensões dos direitos fundamentais, primeira, segunda, terceira, fala-se até numa sexta dimensão, direito à paz, acredito que muito importante nesse momento. Mas dentro da quarta dimensão, um dos possíveis desdobramentos de direito fundamental seria a democracia, informação, política e pluralidade. Então, falar de justiça e de cidadania é falar de um direito fundamental, é falar de uma participação plena. A capacidade de participar é o encorajamento, é demonstrar que não existe diferença, todos, todas e todes somos iguais, temos direitos de contribuir na manifestação da formação de vontade. Por isso a gente falava agora mais cedo, é sementes que são plantadas. A formação de vontade, a formação da vontade, ela é plurima. Ela não pode ser aquilo que eu aprendi, tem que ser aquilo que você também me ensinou, aquilo que você me ensinou, aquilo que nós aprendemos. Então, na minha opinião, é tudo. Esse slogan é tudo, ele representa a máxima de uma sociedade justa, igual, plural, fraterna e democrática. E a cidadania, ela só existe com a democracia, com a igualdade, com a justiça. Sem né? dúvida. Então, elas se entrelaçam. A gente até debateu isso na ANADEP, a correção ou a incorreção de se falar em justiça, porque algumas pessoas associaram o nome justiça a judiciário. Não. Mas a Defensoria Pública ela é uma função essencial à justiça, né? Ainda trazendo o aspecto constitucional, a gente tem a Defensoria Pública como função essencial à justiça, expressão e instrumento do regime democrático, e o regime democrático concretiza a cidadania por meio do acesso à justiça. Então não tem como se falar também em acesso à justiça ligando somente ao poder judiciário, ao judiciário em si, e a gente chegou nessa conclusão. Não, e sabe uma coisa muito interessante? Quando a gente pega a nossa lei orgânica, mais ou menos aqui no plano de memórias, vai lá nas funções, né? Uma das primeiras funções é afirmação do Estado democrático de direito. Depois, redução das desigualdades. Ou seja, o acesso à justiça. Aí, por último, no último inciso lá, garantido contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa são princípios dentro de um processo judicial. Então, na perspectiva da posição topográfica, não que seja mais ou menos importante, mas a gente tem atuações de justiça que estão bem além do processo, né? Estão fora do processo. Então, cidadania, justiça, na minha opinião, tudo a ver, muito bem colocado e muito bem posicionado. E a própria lei nos demonstra isso, né? Primeiro um Estado democrático, depois redução das desigualdades, e isso tudo fala de justiça, né? Eu acho interessante, e aí já pegando a leva dessas continuidades de campanha, eu vejo a campanha atual, na verdade, como um aprofundamento e desdobramento da que a gente estava trabalhando. Porque quando se fala em justiça e cidadania, não me vem fora da cabeça a efetivação da cidadania negra, da população negra, que está sempre excluída, né, aviltada, diariamente a gente vê isso nos noticiários, e por meio da justiça racial. Então, para mim, a questão étnico-racial, ela permanece na centralidade do debate se a gente, de fato, quer construir um país diferente, superar a desigualdade e alcançar essa igualdade formal que está elencada na Constituição, mas que na prática, como defensor público que atua perante o sistema prisional, minha atuação é essa, a gente não percebe, a gente não enxerga. É uma igualdade que a gente está em busca ainda de materialização, exatamente porque onde há racismo, não há democracia, não há justiça e a cidadania ela é efetivada de maneira desigual e não é o que a Defensoria se propõe a defender. Então eu vejo essa campanha como uma oportunidade de efetivação daquilo que a gente trabalhou na campanha anterior, né? A gente trabalhar a democracia é a gente elencar a pluralidade e a diversidade como essenciais
ao Estado brasileiro se a gente quer construir uma forma diferente de cidadania que não é o que a gente presencia, infelizmente, hoje. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar, por exemplo, a questão das cotas, né? As cotas nas universidades, e isso foi um dos debates das nossas lives do AGDP Antirracista, é uma oportunidade de você garantir pluralidade dentro das instituições, inclusive dentro da Defensoria Pública. É você efetivar as cotas de forma com que você veja uma instituição colorida, uma instituição plural, também é alcançar a justiça. Com certeza. Né? Também é fazer com que essas pessoas que estão com todas as dificuldades querendo alcançar o serviço público tenham a sua cidadania resgatada. Isso também é resgate de cidadania. Então, o que eu vejo nessa campanha é esse abrir de leque, mas com um aprofundamento do que a gente trabalhou durante esses 2 anos de maneira virtual. A gente não esquecer que isso é fundamental para a construção do Estado Democrático de Direito. Se a gente não trabalha a efetivação da justiça racial, a gente não consegue alcançar isso de maneira devida numa sociedade que majoritariamente é negra. Isso são as pesquisas, se reconhecem, né? Mais de 50% da população é negra, mas não são essas pessoas que assumem os lugares de destaque, inclusive para trazer uma nova visão de mundo, uma nova perspectiva de mundo. Então, eu acho que tá tudo muito imbricado, tá tudo muito transversal. E aí é o que a gente falava, por exemplo, nas questões das mulheres negras. Quando foi mudança de campanha, a gente trabalhou muito isso junto com o Nudem, de falar sobre as mulheres negras, de trazer a voz dessas mulheres, por exemplo, quando se trata da violência obstétrica. Então, essa luta por efetivação de direitos, ela é essencial e eu acho que a gente tem que permanecer, centralizar também o debate nesse sentido. É a minha percepção, assim, como continuidade de campanhas, né? E perenidade dos trabalhos que a gente tem feito. A gente fala em justiça, a gente fala em cidadania, a gente sabe de todos os problemas que o nosso país vive, né? Questão relativa a encarceramento, relativa aos problemas de saúde, educação, fome, e realmente, né, Salomão, não tem como a gente afastar o aspecto racial disso. Você vai para o presídio, o que você mais vê lá? Você anda nas ruas, o que você mais vê pedindo, né? Então, é um assunto, é uma das pautas das mais relevantes, né? Eu acho que é a mais relevante, do meu ponto de vista, no nosso país, porque ela está totalmente entrelaçada aos problemas que o nosso país vive. E a Deise Benedito fez recentemente uma aula inaugural para os novos e novas colegas da Defensoria Pública do Estado de Goiás e falou brilhantemente, inclusive trouxe até mesmo um choque de realidade expondo, né? E foi sensacional ver isso sendo exposto no primeiro dia de efetivo exercício de 45 novos defensores e novas defensoras. Então, mostrando a importância desse debate e mostrando mais do que tudo também o olhar que a Defensoria Pública do Estado de Goiás tem para essa temática, para esse assunto, e dando já a dica de que vai tudo continuar imbricado e a vai seguir essa pauta até a gente chegar no sonho, quem sabe a gente poder olhar e falar assim, olha, a Defensoria Pública realizou já finalmente seu papel e agora a gente só precisa monitorar, acompanhar e evitar essas perdas. E eu já queria emendar com essa questão. A gente falou passado, entre aspas, né, falando de campanhas pretéritas, a gente falou da campanha atual, mas a gente também tem uma perspectiva de futuro. A gente tem 45 colegas chegando, a gente tem uma Defensoria Pública do Estado de Goiás se expandindo, consolidando. Já deixo meus parabéns à administração, ao Dr. Domilson, que historicamente, né, reformulou a Defensoria Pública do Estado de Goiás, transformou, acho que a melhor fala transformou a Defensoria Pública do Estado de Goiás e com certeza continuará transformando para todo sempre, porque temos 45 novas pessoas que vão trabalhar até o final de suas carreiras, suas profissões dentro da Defensoria Pública. E eu queria ouvir também dos dois quais as nossas perspectivas, então, de futuro? Se a gente está falando de manter, de trabalhar, quais são os nossos desafios e nossas perspectivas de futuro? Seja com mais colegas, seja expandindo a Defensoria Pública,
seja debatendo e levando para a coletividade essa temática. Eu vou começar pelo Domilson aí, porque a quem eu já, né, falei que a gente está muito feliz com todo esse trabalho, com essa chegada de 45 novos agentes de transformação da realidade social. Presidente, olha, primeiro agradeço aí os elogios e divido com Vossa Excelência e com todo o nosso time, né? Eu acho que é um trabalho de excelência que foram plantados e colhidos agora. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que muito me toca. Eu fico pensando realmente no futuro, fico pensando como vai ser daqui para frente, como pode ser. E internamente, né, talvez nas minhas reflexões, nos meus devaneios, eu começo a construir algumas possíveis soluções. Ou melhor dizendo, encaminhamentos, por assim dizer. Primeiro, eu acho que uma instituição, no futuro e no presente, ela tem sempre que manter um olhar interno. E eu acho que esse é um dos grandes aprendizados. Segundo, não menos importante, até mesmo pelas provocações da nossa aula inaugural, a gente não pode esquecer o nosso papel. Uma sociedade, um ser humano, um profissional, a gente tem que viver com propósitos. Foi o que eu disse, até mesmo os colegas tomaram posse. Quais são os propósitos que nos movem? A vida é muito dinâmica, todos temos sonhos, todos temos medo, anseios, enfim. Mas a gente tem que caminhar com propósito. Pode ser muito abstrato, mas não é. Acreditar numa sociedade mais justa, acreditar num futuro melhor é necessário. Porque se não for assim, se a gente for viver só para nós, não há razão de uma vida em sociedade. Aí cada um se isola, cada um vai se auto nutrir. E terceiro, pensando em defensoria pública, e não menos importante, talvez seja um dos grandes aprendizados de gestão e de instituição. A defensoria pública reconhecendo seu papel, ela precisa impreterivelmente reconhecer que ela tem que trabalhar fora de gabinete. Defensoria pública não pode se encastelar. O defensor público, o fiel da justiça, o fiel dessa balança, ela não está em atos formais necessariamente protocolares. A gente tem que ir atrás dessas pessoas porque nós já percebemos que muitas vezes a falta de acesso à justiça na acepção ampla é na perspectiva de que a pessoa não tem conhecimento, ela não chega até a instituição. Então a instituição tem sim, me permita a expressão popular, mas assim, mais simples, a gente precisa colocar o pé na estrada. A gente precisa percorrer as estradas, a gente precisa ir até as populações, ir até os fatos sociais. Muitas vezes eles não vão chegar até a gente, ou seja, a gente precisa de proatividade. Acredito, eu como gestão, né, nesse momento de gestão, eu sinto que isso fez toda a diferença. A gente não ficou em gabinete esperando as coisas acontecer. A gente fez acontecer. E eu repito com muito orgulho no meu coração, com muita gratidão por todo esse apoio de gestão. Eu sempre disse, e você, Alan, grande amigo da associação, você sabe disso. Todas as portas que se abrem é porque vamos dizer assim, na ponta, de um lado ou de outro, tem um grande colega, uma grande colega fazendo uma atuação que dá essa visibilidade. Então a visibilidade por si, ela não tem valor nenhum, mas a visibilidade que ela chega como educação e direitos, que ela mostra para um outro cidadão, para uma outra cidadã, que existe uma porta, eu acho que esse é o nosso objetivo. Então, dentro desse contexto, eu repito, a gente tem que colocar o pé na estrada, a gente tem que ir atrás das pessoas. É o nosso papel. Se você ou se alguém não se sentir bem provável que às vezes está na carreira errada. Bem Exatamente, provável que tá. E é natural, tá tudo certo. A Deise falou ontem, ó, depois de um certo tempo, você pode. E tá tudo certo. O sol é para todo Sim. mundo, o sistema é de todos, mas cada um tem o seu papel. Então, pensando em futuro, eu acho que esse é a nossa grande meta, nosso grande desafio, nossa grande necessidade de empoderamento. Eu acho que sair, né, e também tomar muito cuidado para não fazer o efeito inverso, né, nos encastelarmos, Nunca. como, né, acontece em algumas instituições, digamos assim. E aí, Salomão? Bom, eu comungo, sabe, a última palavra do Domilson, eu acho que eu comungo porque isso para mim é a atividade defensorial.
É você estar dentro dos presídios, é você estar dentro das ocupações, é você ir, e aí já quero parabenizar a administração, não só pela chegada do maior quantitativo de defensores e o preenchimento dos cargos, mas quero parabenizar pela abertura e a condução de alguns projetos institucionais que também fazem parte de futuro da Defensoria Sim. Pública. Quando o Domilson traz isso, só me vem à cabeça o projeto que a gente está fazendo do Escuta Quilombo, que é exatamente chegar até aquelas comunidades que estão isoladas, muitas vezes em zona rural, e que não terão, na prática, acesso à justiça se os órgãos que possuem mais condições não chegarem até elas. Então, é uma questão financeira, é uma questão jurídica, de hipossuficiência jurídica, de conhecimentos básicos que essas comunidades têm, assim como as comunidades indígenas. E eu acho que esses projetos de chegar até quem precisa, ao público da Defensoria Pública, a quem nem sabe que pode bater às nossas portas, Exato. eu acho que isso é o caminho essencial. Essa é a nossa função, é isso que faz brilhar os olhos, de você saber que você está transformando a vida daquelas pessoas que mais precisam. E que isso é sua obrigação. Isso faz parte da sua função. Isso você deve carregar assim, ó, ombreado, lado a lado, essa obrigação, esse desejo de alcançar as pessoas que mais precisam no estado de Goiás. Então, hoje, com a chegada dos novos colegas, ontem eu estava na aula magna, né, assistindo, e estava lá me emocionando, porque eu sei que são novas pessoas que vão conseguir chegar onde a gente ainda não chegou. Realizar a interiorização, conseguir alcançar uma população vulnerável que precisa efetivamente disso. São perspectivas de chegada no entorno do Distrito Federal, que a gente sabe quais são os índices, né, de vulnerabilidade. Então, essa construção que a gente está fazendo agora, esse crescimento que a gente está vendo se realizar dentro da Defensoria Pública do Estado de Goiás é algo que me alegra, que renova as expectativas e que fala mais uma vez para mim. Siga, esse é o seu caminho, esse é seu lugar. Então, acho que essas são as perspectivas de futuro, de continuidade, de expansão, de alcançar todos os rincões dos nossos estados cada vez mais, para fins de que a gente possa falar de acesso efetivo à justiça, né? Que a Defensoria Pública ela é vocacionada para isso, né? Para alcançar essas pessoas. Então, o nosso fortalecimento, querendo ou não, ele serve para, de fato, colocar em prática o que está na legislação. É essencial a presença da Defensoria em todos os lugares do nosso estado. Deixa eu só Claro. trazer um... E eu gostei muito, Salomão, como sempre, né? Muito, muito provocante pra gente. Olha só, a gente falou Escuta Quilombo, né? E vou plantar outra semente de reflexão. A nossa dinâmica de sair dos gabinetes, de ir para fora, significa, às vezes, atravessar a rua, tá em outra esquina, né? E significa pegar uma estrada e maiores quilômetros, né? Porque a gente tem um projeto, Defensoria Pública nas escolas. Muitas vezes, dentro da região metropolitana, onde nós temos unidades de atendimento, a gente vai fazendo uns palestras de educação em direitos e lá é o que você falou, pessoas que nem sabiam que tinham algum direito, nem tinham a consciência que estavam sendo vítimas de violência, Verdade. elas, peraí, tem alguma coisa errada. Isso é Defensoria Pública. Nós fizemos um outro projeto itinerante, estávamos aqui a 200 km de Goiânia, aqui na região sudeste, salvo engano. Fizemos lá 11, numa sexta-feira, durante o dia, fomos a 11 escolas estaduais, num projeto de educação e direitos. E dali, gente, o tanto de situações que emergiram, o tanto de acesso à justiça que foi concretizado. Então, eu acho que o Escuta Quilombo, o Defensoras Populares, capacitação das Verdade, lideranças sim. populares, defensores das escolas. Então, assim, a grande perspectiva acho que é essa mesmo, é sair dos gabinetes e uma instituição que eu acredito que seja ponto pacífico. Nós temos que estruturar hoje parte da nossa área meio para que ela esteja vocacionada e estruturada para a gente colocar o pé, que seja para atravessar a esquina, Sim. né? E que seja para percorrer 400 km do nosso estado. Que seja dentro do nosso gabinete, abrindo a porta, isso. escancarando para quem quer Isso. chegar também. Exatamente, né? falou tudo, falou tudo. Isso. Que seja aqui dentro com as nossas portas abertas. Para todo lado. Eu acho que a Defensoria Pública é indissociável
esse contato com a população, esse contato com a sociedade. Eu, por exemplo, até como defensor, como professor, como alguém que está voltado bastante para a criminal, né? Eu fico pensando, meu Deus, estão querendo virtualizar tudo e a gente precisa chegar perto dessas pessoas, não pode virtualizar tudo, transformar tudo numa mera tela de computador, principalmente para a Defensoria Pública, né? Já pensando, inclusive, falando dos futuros e das futuras colegas, futuros não, atuais, pelo amor de Deus, é que a gente acostuma, né? Dos atuais colegas, que com certeza estão nos ouvindo e certamente estarão aqui logo. Já tem projetinho para eles também. Eles tiveram uma expectativa, né? Estudaram, ralaram, ingressaram numa instituição. Nós tivemos uma expectativa com a chegada deles, Perfeito. expandir a instituição. Só que a expectativa da sociedade, daqueles grupos que precisam da Defensoria Pública, é muito mais do que uma expectativa, é uma necessidade. E eu acho que isso é, no meu ponto de vista, o divisor de águas da chegada, começarem a chegar mais ainda. Se a gente aqui com 83 está começando, né, porque está muito longe de efetivamente chegar nos quilombos, nos locais em que ninguém chega, mais 45 realmente reforça essa futura chegada. Então eu acho que a gente precisa realmente continuar chegando e continuar indo atrás dessas pessoas. Mas eu vou trazer mais uma provocação, que eu vou trazer um ponto até bastante delicado, que eu acho que, se a gente debateu tudo, a gente não pode trazer essa provocação para nós, né? A Defensoria Pública ainda é branca, né, Salomão? Sim. E quais são os desafios que nós podemos ter, ou quais são as lições que nós podemos ter para melhorar isso daí? Eu vou direcionar para o Salomão, que é o nosso, né, expert e difusor da temática aqui na instituição. Bom, eu acho que o primeiro passo, a gente está numa construção, né? A Defensoria Pública acabou de passar pelo primeiro concurso que teve efetivamente as cotas previstas no edital para ingresso de pessoas negras, indígenas, quilombolas, além de pessoas deficientes, que já existia, dentro da instituição. E como tudo que está sendo construído, as experiências vão nos mostrando que existem caminhos de aperfeiçoamento. Perfeito. O que eu acho é que, primeiro, esse reconhecimento já está, e a gente trabalhou isso muito na última campanha, de que nós somos uma defensoria, assim como todas as instituições do sistema de justiça, assim como todos os órgãos públicos, uma instituição branca. Isso já está reconhecido. Então, o que a gente tem que fazer para alterar? Modificar. Eu acho que a nossa política de cotas, que foi instituída pelo Conselho Superior em 2017, ela precisa de alguns aprimoramentos. Ser discutido dentro do Conselho, que é o nosso órgão superior normativo, qual é a forma de efetivar a política de cotas, inclusive com quebra de cláusulas de barreiras, regulamento do concurso, que recentemente foi discutido, trazer isso à baila para quem está dentro do Conselho Superior, para que a gente consiga efetivamente atingir as cotas. Pensem comigo, a gente está completando 20 anos de cotas no ensino superior. Daqui 2 anos a gente completa 10 anos no Serviço Público Federal. E mesmo não existindo dentro do Estado de Goiás legislação estadual nesse sentido, a Defensoria Pública foi protagonista em instituir, com observância do Estatuto da Igualdade Racial, com observância das decisões do Supremo Tribunal Federal, que chancelaram, e que agora temos Convenção Interamericana. Então, assim, é algo que está previsto e com viés, norma constitucional, é algo que já está previsto há muito tempo e que a gente tem que efetivar, porque temos anos de construção e a gente ainda não vê a pluralidade que eu comentei aqui. Então, se a gente tem um concurso, e infelizmente o nosso concurso, a meu ver, isso é uma posição pessoal, ela não conseguiu atingir o que a gente esperava, porque são poucas pessoas cotistas, a gente não teve indígena aprovado, a gente não teve quilombola aprovado, e a gente não teve pessoa com deficiência aprovada. Então, e a gente teve 3 defensores públicos negros, a qual a gente tinha 20% voltado para essa população de vagas. Então, assim, a gente precisa trabalhar institucionalmente a forma com que isso está regulado para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, e isso não é uma discussão de Defensoria de Goiás. Isso é uma discussão de todas as defensorias do país, porque isso tem acontecido não só aqui, com algumas exceções, é claro.
Então é o aperfeiçoamento, a gente brigar e dizer que cotas sim, que elas Sim. precisam, na verdade, permanecer, porque elas não foram nem de perto efetivadas, não atingiram seu objetivo. Um pouquinho diferente das cotas no ensino superior nas universidades públicas, que a gente já vê uma diferença na composição dos alunos que ali estão, mas que é um caminho a ser seguido. E aí eu já penso que é o que nós estávamos comentando na pergunta anterior, que isso é para o futuro, para o presente e para o futuro, de não deixar isso se esquecer. Isso tem sido trabalhado no grupo de trabalho de igualdade racial. A gente tem provocado a administração superior em algumas temáticas, inclusive com a possibilidade de criação do núcleo especializado de igualdade racial. Eu acho que isso é importante a gente debater aqui. Os conselheiros superiores vão debater isso, né? Mas a gente sempre tem conversado com o Domilson, com a administração superior, nesse sentido de aperfeiçoar a defensoria pública, de protagonizar esse papel. Porque é como você falou, são as pessoas que geralmente não são vistas por ninguém, são os excluídos. Então, assumir esse protagonismo é um dever institucional e acho que o caminho é isso. O aperfeiçoamento da política institucional de cotas, que fomos protagonistas, mas que precisa ser melhorada conforme os resultados que a gente tem obtido. É um aprendizado que a Sim. Defensoria Pública vive, né? O Domilson fala uma coisa muito importante, a memória institucional. E nós não temos memória. Eu acho isso que a gente precisa registrar. E a gente vem fazendo um trabalho para tentar criar uma memória e, se Deus quiser, inserir nessa memória a efetivação da política de cotas, né, Domilson? Eu trago 2 apontamentos. Eu me recordo de quando o Conselho Superior debateu essa resolução. Para mim, foi um grande aprendizado. E eu via, quando publicada, comentários em alguns locais, não vou dizer um desconforto, mas como diz, aquela reflexão do novo, né? Então eu acho que isso já é salutar e positivo. Mas eu acho tão salutar quanto e positivo a gente ter a consciência de que a gente vivenciou um processo e de que esse processo, que dentro de um dever ser, dentro de debates abstratos, 2017, esse dever ser não atingiu a sua plenitude. Sim. E acredito que dentro da melhor perspectiva de uma instituição, de uma administração, de uma memória, é a gente ter a agilidade e o enfrentamento desse aperfeiçoamento. Eu acredito o seguinte, que a gente está construindo a memória. Construindo a memória, já vivenciamos. Se a gente não tivesse vivenciado, ainda estaríamos no abstrato. Sim. No abstrato, uma resolução. Sim. Então, a gente tem que rapidamente revisar isso. E já temos um leading case, já temos um caminho percorrido que a gente pode parar e falar assim, qual parte desse caminho aqui a gente está falhando, né? Porque a norma abstrata, ela existe e, enfim, ela não foi plena. Então, eu acredito que esse seja o grande momento nosso. A memória já foi construída, vamos resgatar a memória, temos um processo devidamente lastreado, com todas as informações. E aqui, ó, dentro dessa estrada aqui, ó, onde é que foi o nosso ponto de desequilíbrio? Sim. Foi aqui. Como é que a gente pode corrigir? Corrigimos assim, né? É exatamente esse ponto que eu queria que o Domilson chegasse, né? A gente tem um dever como instituição de trazer aqui a nossa luta pela efetivação. Dever ser, o ser que aconteceu não foi necessariamente o que a gente queria e o que a gente precisava. Mas isso mostra, mais do que tudo, e eu já parabenizo a administração, porque o próprio Salomão fez parte do GT, né? A gente trabalhou isso institucionalmente. Eu já parabenizo a iniciativa e o pioneirismo, inclusive na época foi muito elogiado a Defensoria Pública quando criou aí a resolução. Mas o debate é muito longo, a gente tem muita coisa para falar, a gente pode estender isso futuramente em futuros novos podcasts, mas o nosso tempo está encerrando aqui e já que vem encerrando, eu gostaria que vocês dessem uma mensagem final, acho que uma mensagem final para a gente refletir aí a partir de agora, né, após
esse excelente bate-papo que nós tivemos aqui. Por mim, eu ficaria aqui 5 horas. Tá maravilhoso. Quem quiser começar aí, fique à vontade. Quebrar um pouco a formalidade. Não, perfeito. Não, eu quero agradecer primeiro o convite de estar aqui, né, inaugurando o podcast. Quero conclamar as colegas e os colegas novos sobre a importância e a necessidade do associativismo da AGDP, da ANADEP, né? A gente está trabalhando aqui essa inauguração do podcast. Eu me lembro e agradecer ao Alan pessoalmente, porque também me deu a oportunidade, Gustavo, também de participar das comissões da ANADEP, estar dentro da comissão étnico-racial, aprender lá e tentar trazer o diálogo aqui para dentro da instituição foi fundamental. Para a minha vida, eu acho, foi um encontro de vida dentro da Defensoria Pública. Então, assim, quero agradecer muito e conclamar os colegas para que fortaleçam essa necessidade da AGDP. O Domilson falou muito no início sobre esse primeiro e importante papel da gente olhar para dentro e também alcançar fora, não nos acastelarmos. E a AGDP também tem me proporcionado isso, assim como a Defensoria. Hoje nós estamos lá, eu acho que representando dentro do Conselho Municipal de Igualdade Racial pela AGDP e dentro do Conselho Estadual pela Defensoria Pública. Então, são espaços externos que a gente tem alcançado por causa da atuação das instituições. Quero muito agradecer enfim, dizer que estou disponível aí para abraçar os colegas novos, abraçar a campanha nova, continuar com essa vontade de atuação defensorial que pulsa. Somos nós que te agradecemos, Salomão. Obrigado. Doutor Domilson. Olha, eu também quero agradecer. É muito significativo e honroso participar desse primeiro podcast. Quero parabenizar a GDP. Como gestor, é muito bom poder caminhar ao lado de uma associação. E quando eu falo caminhar, é porque muito me orgulha olhar a GDP como uma associação de classe, mas que reconhece um papel para além de pautas classistas. Eu acredito que isso torna a perspectiva de um crescimento muito mais maduro. Uma associação que, claro, com seu papel ético, republicano, defende as pautas classistas, mas entende, e acho que esse é um ponto de sinergia de todos nós, que uma classe, uma categoria, ela só cresce, ela só se fortalece se uma instituição também crescer. Então, olhar para uma associação que debate, volto a dizer, com muito respeito e republicanidade, as pautas classistas, mas também olha para a instituição e olha, sobretudo, para a sociedade, é motivo de muito orgulho. Então, eu conclamo todo também, eu faço vossas palavras, amigo Salomão, disse isso no primeiro dia, conclamo todos os colegas, associar não é somente preencher uma ficha de inscrição e pagar a mensalidade. Isso daí é o mínimo. Na verdade, não é o mínimo. Isso daí não é nada. Associar é participar, associar é estar em assembleias, associar é estar nos debates, é estar nos podcasts, é estar nos corredores, é fortalecer. E quando uma instituição e uma associação convergem em princípios e ética, a gente tem a crescer. Então, parabenizo a você, Alan, pela forma que você conduz. Agradeço esse primeiro momento. Agradeço essa honra de estar aqui do lado do Salomão, um grande expoente para todos nós aí, uma pessoa que eu tenho muito orgulho e admiração. E tenho certeza que, como mensagem final, seja na associação, seja numa instituição, seja na sua caminhada privada, continue plantando sementes. Quem planta sementes com bons propósitos, deixa frutos para toda a história. E nós acabamos aqui pela GDP de fazer história e de plantar uma semente que eu tenho certeza vai ecoar aí pela eternidade. Muito obrigado, doutor Salomão, muito obrigado, doutor Domilson. E é isso. Eu que agradeço, né? Esse associativismo, inclusive sendo exercido aqui pelo Defensor Público Geral. Sim. Isso já representa muita coisa, principalmente do que a gente já vê aí no país todo. É um grande orgulho a gente ter aqui doutor Salomão, doutor Domilson, a presidência da GDP aqui, nós reunidos nesse bate-papo. Só tenho que agradecer, espero que aí todos e todas e todos tenham gostado e teremos muito mais no decorrer dos próximos meses. A gente vai divulgando e trazendo novos bate-papos. Obrigado todo mundo e é isso aí. Obrigado, gente.